Olá! Todos sejam bem-vindos ao canal Online Cristo. Eu sou o Josiel. E eu sou a Larissa. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos resumir a nossa história, como nos conhecemos até o casamento. Vamos tentar resumir. Amém? Então, eu vou começar contando um pouquinho da nossa história, né? Um pouquinho de como nós nos conhecemos. Eu e o Amor nos conhecemos na igreja, né? A gente se viu pela primeira vez na igreja. A família, né, dele era conhecida da minha família, mas a gente não se conhecia, né? Porque, enfim, era mesmo o relacionamento ali da igreja, né? E acabou que, passando do tempo, assim, né? O Amor começou a gostar de mim, eu não gostava dele. Mas foi indo, enfim, as pessoas, as sobrinhas deles foram falando pra mim, né, que ele gostava de mim, e eu também era muito tímida, ele também, então a gente ficava meio assim, a gente se olhava, será que ele gosta, será que não gosta, e a gente não, acabava que a gente tinha meio que medo, vergonha, né, de conversar, né, e daí, até que um dia uma das sobrinhas dele falou que ele não ia me chamar porque ele tinha muita vergonha e tal. Aí eu mandei uma mensagem pra ele e perguntei se era verdade aquele sentimento que ele sentia, né? Aí ele falou que sim, enfim, a gente começou a orar, né? E ele foi conversar com meus pais, né? E pediu a permissão pra orar, né? Então a gente ficou 1 ano e 2 meses só orando, né? A gente ficou orando. Bastante tempo só orando. Então, aí está um tópico muito importante. Você que está solteiro, você está gostando de alguém, você quer namorar, quer dar um passo, primeiramente vamos orar para dar tudo certo, vamos começar bem. É verdade. E a gente, na verdade, a gente ficou assim, então, esse período de 1 ano e 2 meses, a gente ficou orando. Nesse período, o Josi foi pro quartel, então a gente passou um monte de coisas assim, né? Foi bem difícil, a distância, a gente não conseguia se ver. Quando ele vinha, às vezes a gente também não conseguia se ver. Então foi assim, nosso namoro foi bem, né? Na verdade não era namoro, mas já era o propósito, na verdade, né? não era um namoro, na verdade nós já tínhamos assumido um compromisso um com o outro, né? De orar. Mas não só de orar, mas um compromisso. Sim. Que nós iria ficar junto. Ela não podia gostar, não estava aberta para gostar de mais ninguém, e eu também não, porque nós entramos num propósito, vamos orar, porque nosso destino é o casamento. Então vamos orar 1 ano e 2 meses, nós ficamos orando, 1 ano e 3 meses, não me lembro. Mas, então é importante, nesse período não teve beijo, não teve abraço, não teve nada disso, nós ficamos orando. Assim, é um conselho até que a gente dá pra vocês, assim, que estão procurando um relacionamento, né? Procurar, assim, claro que a gente, como, né, a gente sempre diz assim, que Deus, ele, na verdade, ele dá sinais pra gente, né? Ele não vai decidir por nós. Quem escolhe somos nós. Então, esse período de oração, assim, é para que Deus venha abrir o nosso coração, para que a gente não deixe só a paixão, só o amor tomar conta, né? Que às vezes a gente olha com os olhos, né, da paixão, e a gente não consegue ver defeito. E esse período, assim, de oração, depois o período do namoro, né, é pra gente observar aquela pessoa. Porque casamento é uma coisa séria, a gente vai escolher aquela pessoa pro resto da nossa vida, vai escolher pra viver até o fim, né? Então, é uma coisa, assim, que deve ser tratada com muito amor, com muito carinho, mas também com ter muitos olhos, assim, muito abertos para enxergar aquela pessoa, porque às vezes todos os sinais estão no namoro. Eu vejo hoje muitas meninas que sofrem no casamento, tipo, sofrem um casamento abusivo, sofrem relacionamentos abusivos, mas elas não se dão conta nos sinais que aparecem no namoro. E isso é muito importante, porque é uma pessoa que você vai escolher para passar o resto da tua vida do teu lado. E não é fácil a convivência junto se você não tem tolerância, não tem perseverança, né? Sim. Então eu fui pro quartel, né? E daí foi no quartel, passou um tempo, lá quase no final do ano eu vim para casa visitar. E daí, só então que eu fui pedir, nós conversamos, fui pedir para namorar. Fui falar com meu sogro para pedir para namorar. Então, pensa bem, namorar, nós estávamos com compromisso praticamente à distância. Você jovem que vai servir, seja fiel aonde você for, com a sua comprometida e com Deus, porque você pode estar longe do teu pastor, você pode estar longe do teu pai, você pode estar longe da tua namorada, da tua noiva, mas sempre tem um que vai estar vendo. E eu, o que eu fiz? Dar um conselho, eu fui pro quartel logo, eu já fui,
me identificar aonde tinha uma igreja, uma congregação, aquela igreja que eu estava congregando aqui na cidade. Eu já fui atrás. Então, não vamos pensar que estamos longe das pessoas que nos conhecem, mas sempre tem um que vai nos estar vendo. E esse um é o nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Então, vamos ser fiel longe ou perto. E esse tempo de relacionamento à distância foi difícil. É só se agarrar com Deus mesmo. Então, eu vim pedir para namorar e logo de uns dias eu já parti, eu já voltei. Então, assim, pessoal, até mesmo isso que o amor tava falando, o teu relacionamento com Deus vai te dar muitas, assim, ó, Deus ele é um pai perfeito e um pai que nunca quer o mal pro filho. Então, Deus ele sempre vai te dar setinha, sabe? Ele vai te indicar, olha para isso, olha para aquilo. Então, o teu relacionamento com Deus vai determinar as tuas escolhas. Se você tem um relacionamento com Deus ativo, se você conversa com o Espírito Santo, você pede para ele orientação para os passos que você vai tomar, com certeza você vai ser bem sucedido, né? Porque o Espírito Santo ele só dá bons conselhos, ele nunca vai orientar a gente pro mal, né? E então, como o Jô estava falando, ele veio, né? A gente se deu o primeiro beijo e ele voltou pro quartel. Aí ele ficou lá no quartel mais um tempinho, acho que mais uns 4 meses, eu acho, né? E ele ficou um tempo lá no quartel, depois ele veio pra casa. Aí a gente começou realmente, né, o nosso relacionamento mesmo de namoro. Pessoal, a gente enfrentou muitas dificuldades no nosso namoro, eu também era bem nova, o Josi também era novo, mas assim, uma coisa que eu digo pra vocês, sempre procurem ter maturidade, assim, entender, né? Quando o Josi me conheceu, agora eu quero falar um pouquinho sobre como eu era, tá? Quando ele me conheceu, eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu não gostava de mim, eu não me achava bonita, eu não conseguia me olhar no espelho e gostar de mim, da pessoa que eu era. Eu não conseguia olhar pra mim e ver as minhas qualidades, eu só conseguia ver os meus defeitos. Assim, eu era uma pessoa muito difícil de estar do meu lado, assim, até hoje eu entendo, assim, o lado do Josi, né, porque, nossa, eu acho que ele deve ter sofrido bastante, assim, com esse lado meu, que eu me sentia muito inferior, quando eu tava junto com outras meninas, com outras garotas, eu não tinha muita amizade, eu me sentia sempre que eu era menor, que eu era mais feia, mais gordinha, eu sempre fui gordinha, né, hoje, né, graças a Deus, assim, minha autoestima melhorou bastante, também eu cuido bastante da minha saúde, procuro cuidar bastante do meu corpo, né, e hoje eu entendo que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, então nós somos lindas, mulheres, vocês se amem, se valorizem. Eu dou graças a Deus que eu encontrei alguém que me ajudou. O Josi, assim, ele me ajudou em tudo, desde as minhas roupas, ele que me ajudava a escolher, quando a gente casou, né, ele me ajudava bastante nessa questão, assim, ele me ajudava a escolher minhas roupas, até hoje, às vezes ele me dá umas orientações, assim, ele é meio que meu estilista, assim, mas, meninas, sério, se amem de verdade, assim, antes de você amar alguém, você precisa se amar, porque é muito difícil, gente, é muito difícil mesmo, porque assim, você precisa se amar, se valorizar, você precisa chegar num relacionamento por inteiro, sabe, para que se haja alguma coisa você consiga, né, resolver, assim, sem mesmo falta de maturidade. Então eu era nessa parte da autoestima, eu tinha muita autoestima muito baixa, e eu sofria muito com isso, então eu indico pra vocês, assim, se amem, se valorizem, olhem, prestem atenção nas qualidades de vocês. Todos nós temos qualidades, todos nós temos pontos positivos e também temos defeitos e nós devemos tratar eles com carinho, devemos buscar sempre o aperfeiçoamento em Jesus, porque Ele é o nosso guia, o nosso manual, e em Jesus nós vamos encontrar a perfeição. Sim, é verdade. E nesse tempo de namoro, eu peço que vocês tenham muito cuidado com as profetadas. Muitas profetadas, e se nós nos deixar abalar pelas profetadas, dá um conselho: toda profecia que não tem base bíblica, não aceite, descarte de sua vida. Eu, principalmente, a meu respeito, nós levamos profetadas. Não foi profecia, foi profetadas de tudo quanto é lado. E eu me abalei. Se eu deixasse me abalar um pouco mais, nós não estaria aqui. Eu tivesse talvez dado ouvidos a essa profetada aí, nós não estaria hoje, nós seria casado. Então,
de olho, fique de olho nas profetadas. Por quê? Porque Deus não vai se meter mais nos relacionamentos de casais ou compromissos. O único casamento que ele constituiu foi Adão e Eva e não deu certo. Então, não existe casamento, casal perfeito. Existe a pessoa que tu vai escolher. Por isso o namoro, o noivado serve para você conhecer a pessoa. Não deixe ninguém dar profetada. Você escolheu a pessoa, você vai orar, você vai junto com essa pessoa entrar em oração para que dê certo. Não existe casamento, casal perfeito. Existe duas pessoas com o mesmo propósito para levar a perfeição dia após dia em glória com Jesus Cristo. Vamos convidar Jesus Cristo para entrar. Então, muito cuidado com as profetadas. Namoro e noivado foi muito difícil. E no nosso casamento, daí vem o nosso casamento, e não tinha nada. Nós ficamos um ano namorando, 1 ano e 10 meses orando, 1 ano... Não, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses orando, 1 ano namorando e mais 6 meses noivados. Então, e vem o casamento e lá não tinha, meu Deus do céu, não tinha condições de nada, né? É verdade. E Deus, assim, ele foi muito bom com a gente, né? Ele colocou pessoas, né? Então eu sempre digo para vocês, agradeçam, aprenda a ser grato pelas pessoas que Deus coloca, pelos relacionamentos que você tem. Deus colocou muitas pessoas para abençoar a nossa vida, para nos ajudar. Todo o nosso casamento, desde o meu vestido, desde o terno do Josi, desde a decoração da igreja, tudo foram pessoas que nos abençoaram, foram amigos, pessoas que nós amamos, que nós colocamos nas nossas orações e sempre agradecemos a Deus pela vida deles, porque foram pessoas que Deus usou, né? Isso é um assunto que a gente quer falar em outro vídeo bem específico, a gente vai tá passando pra vocês, assim, é uma história bem legal o nosso casamento. Mas assim, uma coisa que eu queria dizer pra vocês, casamento é para os fortes, né, amor? É verdade, então por isso que eu venho dizendo ultimamente que quando vai passando um casado ou uma casada, tem que respeitar o casado e a casada. Não porque ela tem um compromisso, porque ela é casado e é casada. Por quê? Porque ali são duas pessoas totalmente diferentes, com compromissos. Saiu da casa do pai e da mãe e agora firmou um compromisso com a sociedade, como casal. Então, e também tem um outro lado. O casamento é a instituição que mais dá, digamos assim, trabalho para o nosso ser, para a nossa vida espiritual. Ali a outra pessoa, o nosso cônjuge, conhece realmente quem somos e é a maior ferramenta que Deus criou para forjar o caráter do ser humano. Então, né, assim, bem assim como a Amor tava falando, né, eu não quis se cortar. Mas assim, bem como ele tava falando, né, assim, essa coisa assim do casamento, né. Gente, quando a gente casou, eu, assim, na minha cabeça, eu tinha que casamento era um conto de fadas, ninguém me avisou, né. Então eu tinha esse pensamento. Mas eu avisei. Mas assim, a gente veio de famílias diferentes, de pensamentos diferentes. O Josi, ele tinha uma criação, eu tinha outra. E quando a gente veio morar junto, uniu tudo aquilo, assim, meio que quis virar uma bagunça. Deu boom. Deu boom, meio que, né, assim. Mas assim, pessoal, a gente, graças a Deus, com muita maturidade, muita luta, muita conversa, diálogo, a gente sentou, a gente conversou, não, vamos arrumar isso, vamos mudar isso, vamos melhorar aqui. O Josi foi muito aberto, assim, ele mudou bastante, eu também. A gente, na verdade, é que nem aquela passagem, né, que diz assim, que o ferro afia o ferro, né. Então, um afia o outro, né? Um afia o outro, né? A gente vai juntos, a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Então, eu quero dizer pra vocês que casamento é pra gente realmente crescer, amadurecer juntos. E nós, graças a Deus, assim, a gente mudou bastante em relação um ao outro, com conversas, nosso diálogo, a nossa convivência só melhorou. Por quê? Porque a gente decidiu se doar. Casamento é se doar, é você abrir mão de muitas vontades suas para fazer a outra pessoa feliz, para fazer a outra pessoa se sentir bem. Claro que você não pode abrir mão de tudo, você também tem uma voz, você também tem que opinar. Mas casamento é isso, gente. Casamento é se doar, casamento é se entregar, casamento é você realmente amar. E amor, ele é isso. Amor é sofrer, amor é suportar, amor é isso, né? Também um ponto muito importante quando você que já casou, assim, ó, não deixem seus pais
se meterem nas suas relações, porque vai virar uma contenda. Uma briga. Se os pais dela se metem, não é guerra sua, é guerra dela. Ela tem que impor limites nos pais. Se meus pais se metem, é guerra minha, não é guerra dela. Ela não pode falar o que vai virar uma bagunça. É minha guerra. Eu tenho que dizer pai, mãe, não. Então, diga não aos seus pais. Não tenha medo de dizer não. Você constituiu uma família. Você deve honrar seus pais. Mas você tem um compromisso com a tua família. Você é família duas. A minha família é a Lala. A família do Josi... A família da Lala sou eu. E a minha família é a Lala. Agora sim, então, muito importante, não deixem os pais se meterem na relação. Assim, a gente tem que cuidar bastante disso, né? Pra acabar que não, também o relacionamento ele não venha... Porque daí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, né? Então, a gente sempre cuidou isso pra ninguém se meter mesmo. É claro que conselhos a gente escuta, mas a gente tem que cuidar bastante, tá, pessoal? Então, hoje, né, a mensagem que a gente queria deixar era isso mesmo, assim, a respeito do casamento do relacionamento que você se doe, que você ame, que você convide Jesus pro teu relacionamento, convide o Espírito Santo pra morar na tua casa, porque se você convidar ele, com certeza, sabe, você vai ter momentos de adversidade, de luta sim, mas com Jesus você vai vencer, você vai aprender a usar, né, a desenvolver os frutos do Espírito, a ter paciência, a ter tolerância, a ter amor, ter benignidade, longanimidade, tudo isso você vai desenvolver no teu casamento se você deixar o Espírito Santo e Jesus reinar na tua casa. Então o que a gente tem pra dizer pra vocês é ore, busque, se entregue, se doe, mas não esqueça que Jesus, ele tem que ser o rei da tua casa. Jesus, ele tem que reinar no teu lar, né? Sim. E ficar é pecado, tá? Ficar é pecado. Assuma o relacionamento. Deixe os pais saberem. É verdade. Não faça nada escondido atrás dos panos. Ficar é pecado. Pro ímpio, pro crente. Amém? Amém. Então tá bom, gente, que Deus abençoe vocês, obrigado por estarem até aqui conosco, espero que vocês sejam edificados e se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem mais algum assunto pro canal, esse é um dos assuntos que já tinham pedido pra nós, né, a gente tá aqui compartilhando com vocês um pouquinho da nossa história, então manda mensagem, deixa nos comentários, né, compartilha esse vídeo com pessoas que você talvez queira que elas também sejam edificadas, amém? Então que vocês possam ser abençoados mesmo, edificados através de um pouquinho da nossa história e não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo, amém? Em nome de Jesus, graça e paz, sejam todos abençoados.